Mateus capítulo 17, nós iremos ler dos versículos 24 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Que Deus realmente aplique essa palavra ao nosso coração. O título hoje da nossa mensagem é o resgate do rei e o resgate do pecador. Aqui nós vemos que nesse capítulo 17 tem uma das partes mais maravilhosas de Mateus capítulo 17. Nós vemos que tem uma das partes mais maravilhosas, que é o versículo 1 ao versículo 13. Do versículo 1 ao versículo 13 tem a transfiguração. Nós vemos que lá é mostrado Cristo como de fato ele seria quando recebesse o corpo glorificado. Mas nós vemos que nesse episódio estavam com ele Pedro, Tiago e João. E eles viram a glória de Cristo. Mas logo depois, mesmo eles vendo quem Cristo era, agora Cristo vai se humilhar e pagar um imposto humano. Após Pedro ver quem Cristo é, o Filho unigênito de Deus, o Messias prometido, agora, nesse pequeno trecho que nós vimos, ele irá ensinar algo muito importante para Pedro e para todos nós. Mas nós precisamos entender esse contraste, ele também é majestoso. Porque o Cristo resplandecente no monte, agora ele se mostra humilde na terra. O Rei eterno vivendo como servo entre os homens. E foi isso que Cristo veio. Ele veio, na imagem nós vimos do servo sofredor. Ele veio para se entregar. Ele veio para servir, ele veio para curar. Nós mesmos, ao longo desses últimos meses, nós vimos os quantos milagres o Senhor Jesus Cristo fez. Quantas pessoas foram libertas por ele, quantas pessoas foram salvas. E agora, ele mais uma vez iria mostrar a sua humildade. O imposto mencionado aqui era o meio shekel do templo, que era uma contribuição anual que todo israelita adulto deveria pagar. Isso está presente lá em Êxodo, capítulo 30, do versículo 13 ao 16. Não precisam abrir, mas se tiverem interesse, vocês podem depois olhar o que remetia a isso. Na verdade, era um símbolo de pertencer ao povo de Deus. Era, na verdade, um lembrete da necessidade da expiação. Mas eles mal sabiam que logo mais Cristo iria se entregar, ser a expiação dos pecados do seu povo. Mas aquele, obviamente, que estava diante de Pedro, o Senhor Jesus Cristo, ele não necessitava de expiação, porque ele não tinha pecado, porque ele era Deus. O templo, como nós vimos, era a casa de seu pai.
No entanto, ele decide pagar, não por obrigação, mas por amor. E justamente a salvação também, quando nós olhamos, ele não era obrigado a nos salvar. Nós merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, mas por amor ele veio e se entregou e escolheu um povo para si. E aí nós vamos agora para a narrativa dessa noite, começando lá pelo versículo 25 e 26 do capítulo 17. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou os censos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. E nós vemos que algumas pessoas, antes disso, no versículo 24, eles chegaram até Pedro e falaram se Jesus não iria pagar esses dracmas, que é usado aqui na linguagem. Mas nós vemos que Cristo, antes de pagar, ele vai ensinar algo muito precioso a Pedro. Que Cristo era o único que não tinha dívida. Cristo era o único que não era lícito pagar. Quando ele afirma isso, quando ele faz esses questionamentos a Pedro, ele logo está revelando que ele é o Filho unigênito de Deus, que ele é o Filho legítimo de Deus. O tributo era para o templo, a casa do Pai. Por isso, ele faz o questionamento: filho do dono do templo não paga imposto na casa de seu pai. Então, não era necessário que ele pagasse, porque ele é o Senhor do templo, não seu devedor como todos os homens, porque todos estão debaixo da condenação do pecado, mas Cristo de maneira nenhuma. Então nós vemos aqui, nesses pequenos versos, nesses 2 versos, uma verdade preciosa. Cristo é o único ser verdadeiramente livre da dívida do pecado. E nós vamos olhar 2 textos que falam acerca disso. O primeiro texto está em João capítulo 8, versículo 46. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Ele nos diz o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me creis? Que nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando: quem dentre vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado algum. Mas daí vem o segundo texto, que fica lá em 1 João, agora, capítulo 3, versículo 5. 1 João, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então nós vemos claramente que em Cristo Jesus não há pecado, ele não cometeu nenhum pecado, ele era perfeito, ele era santo, e essa exigência era necessária para que o seu sacrifício pudesse ser aceito por Deus também. Portanto, Cristo, que era o Filho de Deus, ele estava isento, mas escolheu voluntariamente colocar-se sob a lei, a fim de redimir aqueles que estavam sob a lei. Não precisam abrir, mas Gálatas capítulo 4, versículo 4
e 5, Paulo explica isso. Ele diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então Cristo veio para cumprir a lei. Não porque ele tinha pecado, mas que seu sacrifício pudesse ser aceito por Deus. Era a única forma de nós podermos ser reconciliados com Deus. Cada homem, cada ser humano nasce com uma dívida moral diante de Deus. Cada mentira, cada pensamento impuro, cada maledicência, cada rebelião secreta é uma moeda adicionada à nossa conta. É por isso que quando nós estudamos acerca da parábola da dívida daquele homem, que era uma dívida impagável, pela multidão de pecados que nós temos, a nossa dívida é impagável. É por isso que foi necessário que o Filho de Deus viesse e tomasse o nosso lugar naquela cruz. Porque Cristo escolheu assumir a nossa conta, a nossa dívida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Cristo é perfeito. Cristo não pecou. Cristo foi obediente até a morte de cruz e se entregou por causa dos nossos pecados. E aqui, no último versículo, versículo 27, nós vamos compreender ainda mais o que Cristo Jesus fez, que ele já estava predizendo aquilo que ele haveria de fazer na cruz pelo seu povo. Nesse pequeno verso nós vamos tirar ensinamentos preciosos. Versículo 27 diz assim: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátulo. Aqui nós vemos um dos milagres mais ternos do Novo Testamento. Porque é algo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão simples. Quem diria que Jesus iria usar esse meio para pagar os tributos? Quem jamais poderia imaginar que ele iria fazer isso? Mas aqui nós podemos olhar para esse texto e vermos a soberania de Deus. Em primeiro lugar, os mares o obedecem. Os peixes se submetem e servem a Deus, e o tempo lhe responde. Porque isso nós vemos, que o primeiro peixe que o apóstolo puxasse para cima, teria uma moeda para pagar a dívida. Então nós vemos o quanto Deus mostra aí o seu poder, o quanto ele é soberano. Nós precisamos entender ainda mais. Mas nós vemos aqui também que ele diz no final desse versículo: e dai-o por mim e por ti. Nós vemos aqui a compaixão de Cristo. Ele poderia pagar apenas o dele, mas ele paga para Pedro também. E isso ele estava ensinando já Pedro, que ele proveu o pagamento não apenas por ele só, mas também por ti. Esse é o cerne do Evangelho. O Filho de Deus providenciando um resgate por si, que nada devia, e por Pedro, que devia tudo. E foi assim com nós, porque Pedro estava condenado por meio de suas obras. Nós sabemos que logo mais ele haveria de negar, e isso depois nós iremos ver em detalhes. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ter visto todos esses sinais, ter visto Cristo glorificado, o seu corpo glorificado,
ver Cristo, por meio de um peixe, pagando o tributo. Mas esse mesmo Pedro haveria de falhar depois. Spurgeon, ao falar desse texto, ele escreveu o seguinte: o Senhor Jesus não só pagou sua própria parte, mas também a de Pedro. Um pequeno prenúncio do grande pagamento que ele faria na cruz, quando pagaria o preço completo por todos os seus eleitos. Nós vemos que isso que Cristo estava fazendo, ele estava mostrando já o que ele haveria de fazer na cruz, pagando pelos nossos pecados. O peixe e a moeda aqui são figuras da provisão soberana e gratuita da salvação. A moeda não vem de Pedro, a moeda vem do mar. Foi algo totalmente sobrenatural que Cristo fez. Assim como a salvação, que não vem por esforço, não vem por mérito, não vem por trabalho, não vem por religião, mas vem por uma ação sobrenatural de Deus que vem e nos resgata. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós precisamos entender o motivo que o Senhor Jesus Cristo faz isso. Versículo 27. Para que os não escandalizemos. Cristo não paga por dever, mas por amor e zelo ao testemunho. Ele estava mostrando de fato quem ele é. O Messias prometido, que veio também para cumprir a lei. Ele se humilha para evitar que a sua liberdade escandalize os ignorantes. Porque hoje nós vemos isso em muitas igrejas. O quanto as pessoas se escandalizam e criam muitos ritos, costumes e tantas outras coisas. E se apegam muito mais ao externo, ao exterior, do que ao interno. Mas quão diferente é o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do coração humano. Porque aqui nós vemos que ele não defende os seus direitos. Ele não tinha dever nenhum de pagar esse tributo. Mas ele os entrega para salvar os outros. Aqui no caso nós vemos Pedro, mas ele haveria de fazer isso. Ele não precisava vir a esse mundo e se entregar naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Todo mundo poderia ir para o inferno, porque era justo diante de Deus. Mas por amor, ele veio e se entregou. Mesmo Cristo, embora sendo filho de Deus, ele se sujeitou como servo para nos ensinar a humildade e para realizar a nossa redenção. É por isso que ele veio a esse mundo, se encarnou. Nós vemos que ele nasceu como todos nós, cresceu, foi amamentado, foi ensinado, teve um lar, uma família, e Deus foi usando até um determinado momento. A cruz é o cumprimento supremo desse gesto, desse pequeno gesto que nós vimos aqui nesses poucos versículos. Lá, o filho isento pagou o imposto final. O sangue que redime, a vida que liberta. E tudo isso é para que nós não nos escandalizemos, porque era o preço necessário para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para remover qualquer obstáculo
que havia entre nós e Deus. Por isso, o véu foi rasgado. Por isso, porque ele cumpriu aquilo que Deus tinha determinado. E nós vemos isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, quando ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Talvez possa haver alguém que está escutando essa mensagem estar indiferente em relação a isso que nós vimos, acerca do Senhor Jesus Cristo, ao olharmos o seu ato perfeito de provisão, de resgate. Nós precisamos entender que aqueles que vivem como se Deus não existisse, mesmo assim, eles têm uma dívida espiritual sobre a alma deles. E se o Filho de Deus, se o Filho do Rei julgou necessário pagar, quanto mais eu, que sou réu diante de Deus. Nós precisamos entender que muitas pessoas hoje zombam e debocham, dizem que Jesus Cristo não existe. Nós podemos olhar inúmeros vídeos que hoje são publicados, pessoas fazendo perguntas simples nas ruas, e basta nós sairmos e perguntarmos nos círculos de pessoas que nós convivemos o quanto essas pessoas acreditam que Jesus de fato existiu. Nem pedir se ele é o Filho de Deus, se ele é Deus. Mas muitas pessoas hoje negam, até mesmo com tantas e tantas provas, a existência de Cristo Jesus. O desprezo de Cristo, nós precisamos entender que é o maior dos pecados, porque ele rejeita o único meio de resgate. Só há salvação em Jesus Cristo. Fora dele não há esperança nenhuma. Então, na verdade, quando as pessoas rejeitam o Evangelho, rejeitam Cristo e tentam tirar de sua existência, na verdade, eles estão indo a passos largos rumo ao inferno, rumo à perdição eterna. Mas também há aqueles que são religiosos, aqueles que julgam pela sua moralidade, frequência à igreja, eles acham que somente isso basta. Seguir toda a cartilha religiosa, batizado, membro de igreja. Parece muitas vezes que muitas igrejas evangélicas estão voltando ao catolicismo romano, onde nós fazemos certos rituais e com isso nós somos aceitos diante de Deus. Mas nós precisamos olhar aqui para o exemplo de Pedro. Pedro, ele era discípulo, mas ainda assim necessitava que Cristo pagasse por ele. A religião sem o Redentor é um corpo sem alma. Nenhuma oração, nenhuma esmola ou cerimônia pode pagar a moeda que Deus exige. Porque o único pagamento aceitável a Deus é o sangue do seu Filho unigênito. Não há nenhuma outra forma de nós sermos reconciliados com Deus. Porque Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. E talvez muitos de nós, muitas pessoas no nosso meio, ainda podem estar sendo quebrantados, compreenderam que são pecadores. Nós precisamos entender que não há dívida grande demais. O preço já foi pago pelo povo de Deus. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz. A moeda foi achada. O pagamento foi feito. Agora nós temos que crer e descansar no Redentor que fez essa obra perfeita. Muitas pessoas
ficam ainda lutando como se a salvação fosse por mérito, fosse por esforço. Mas não. Ele fez. Nós precisamos olhar aqui o final do versículo 27, quando ele diz: toma-o e dá-o por mim e por ti. E foi isso que ele fez. Na cruz ele morreu para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E se nós estamos em Cristo, não há mais condenação. A nossa dívida foi paga de uma vez por todas. Nós não precisamos mais depositar moedas ou qualquer outro pagamento. E se também nós estamos abatidos, nós precisamos nos lembrar agora, sim, como eu falei anteriormente, que Pedro, logo após isso, ainda negaria o Senhor. Mas Cristo já havia pago por ele. Isso mostra que o amor de Cristo precede a nossa fraqueza. Nós precisamos entender que Cristo não nos amou e não nos escolheu por causa da nossa fidelidade. Porque a gente é fiel, porque a gente é isso ou aquilo outro. Mas Ele nos salvou para nos tornarmos fiéis. Para que Ele faça essa obra perfeita em nós. Não porque antes nós já éramos e por isso merecíamos. Nós vemos que os próprios discípulos não foram fiéis. Então, nós estávamos em total rebeldia contra Deus. É por isso que nós precisamos entender que nós devemos voltar ao primeiro amor, contemplar o preço pago e reacender a nossa devoção. Porque nada que nós façamos pode nos separar do amor de Deus. O Evangelho aqui mostra o coração desse texto. O episódio que nós acabamos de ler terminou com a frase: dá-o por mim e por ti. Essas palavras são o sumário da redenção. Na cruz, Cristo pagou por mim e por ti. O Filho livre pagou o imposto dos escravos. O Santo pagou o preço dos pecadores. O Rei pagou o resgate dos rebeldes. A cruz não é apenas um exemplo do amor de Cristo. É um pagamento real da dívida moral do homem diante de Deus. E se Cristo pagou por mim e por você, o recibo está selado com sangue eterno. Não há segunda cobrança no tribunal de Deus. Se Ele fez de uma vez por todos. Portanto, aqui nós vemos o Evangelho condensado numa moeda. Um preço justo, um pagador inocente, um devedor indigno e uma providência divina que une os dois. O Filho que podia recusar, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou. O servo que não podia pagar, Pedro, foi liberto. O milagre do peixe e da moeda, o milagre da cruz. A graça de Deus descendo as águas da miséria humana. E hoje Cristo, Ele fala a mim e a você como a Pedro, por mim e por ti. E se nós cremos na obra perfeita de Cristo, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos unicamente na vida, na obra perfeita de Cristo, sua morte, sua ressurreição, nós temos o selo eterno da redenção, que é o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar na vida do cristão. E daí nada pode nos separar do amor de Deus. É daqui para a eternidade. Nossa vida está garantida, a vida eterna em Cristo Jesus.